Já mediram isso e está comprovado pela ciência. Isso significa que todos nós já estamos viajando no tempo. Prepare-se, porque agora você entrará em uma das maiores doutrinas da ciência. A viagem no tempo é possível. Podemos voltar ao passado ou acelerar para o futuro? Ou será que tudo isso é só ficção científica? Fica até o final porque você vai se surpreender com o que a ciência acredita. E antes que o tempo passe, já deixa o like e se inscreve aqui no canal E Se Acontecesse? Você já imaginou como seria voltar no tempo e mudar tudo? A ciência pode estar trabalhando exatamente nisso. O tempo pode ser muito mais estranho do que imaginamos. O tempo pode esticar, encolher, acelerar e até desacelerar. Cada pessoa pode ter seu próprio tempo. Isso significa que já podemos viajar no tempo, mesmo que um pouquinho. E você faz isso todos os dias sem perceber. Dova. Quem viaja muito rápido pode envelhecer mais devagar do que quem ficou parado. Isso já é considerado uma forma de viagem para o futuro. Imagina quando tivermos naves quase na velocidade da luz. Você pode voltar e encontrar todos os seus amigos bem velhinhos. E ainda dizer que pegou trânsito intergaláctico. Mas quando se trata de voltar ao passado, aí começa a dor de cabeça da física. Paradoxos podem destruir toda a lógica do universo. O paradoxo mais famoso é o paradoxo do avô. Se você impedisse o encontro deles, você nunca teria nascido. Então, como você teria voltado no tempo para impedir o encontro deles? A ciência ainda tenta entender isso e dói a cabeça só de pensar. Buracos de minhoca podem ser túneis que ligam dois pontos do universo. Eles também podem ligar momentos diferentes do tempo. Se você entrar em um buraco de minhoca, pode sair milhões de anos no futuro. Ou pode sair antes mesmo de ter entrado. O problema é que precisamos de energia absurda e materiais que não existem ainda. E ainda torcer para não ser esmagado como um papel. Mas a matemática diz que buracos de minhoca são possíveis. A teoria não proíbe a viagem no tempo. Existem cientistas que acordam sonhando em construir uma máquina do tempo. Eles acreditam que isso pode ser realidade algum dia. A ciência também considera teorias sobre múltiplos universos. Cada decisão pode criar uma nova linha do tempo. Talvez exista uma versão de você que fez todas as escolhas certas. E outra que fez todas as erradas. E outra versão que nem percebe o caos que causou na linha do tempo. E todas essas versões podem existir ao mesmo tempo. Talvez viajar no tempo crie um passado alternativo em vez de mudar o nosso. E você pode acabar ajudando outro você enquanto sua vida continua igual. A ciência quer descobrir se o tempo é uma linha reta ou um grande emaranhado. Pode ser que o passado, presente e futuro existam juntos. Talvez o futuro já esteja acontecendo enquanto você assiste a este vídeo. E talvez haja alguém viajando no tempo sem que ninguém perceba. Talvez os primeiros viajantes do tempo já tenham chegado. E estejam apenas observando tudo em silêncio. Ou talvez eles tenham regras rígidas para não interferir no nosso destino. E qualquer mudança pequena pode destruir toda a linha do tempo. O universo pode estar protegendo o tempo de ser bagunçado. E por isso ainda não vimos ninguém mexendo no passado. Talvez a humanidade ainda esteja apenas no começo desta descoberta. E o melhor ainda está por vir. A verdade é que a ciência não descarta a viagem no tempo. Ela só não encontrou o caminho certo ainda. Viajar para o futuro já é absolutamente possível pela física. Voltar ao passado talvez seja um desafio que ainda não entendemos. O tempo não é rígido, ele pode ser dobrado e distorcido. E um dia podemos aprender a navegar por ele como quem dirige um carro. Talvez um dia possamos escolher em qual ano queremos viver. E visitar os momentos mais importantes da história da humanidade. Ou até conhecer nossos próprios descendentes no futuro distante. E descobrir como nossas escolhas moldaram o mundo que ainda virá. O maior mistério é que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Ou isso já pode ter acontecido e nós apenas não nos lembramos. Talvez a história que conhecemos já tenha sido mudada. E cada detalhe da nossa realidade pode ter sido corrigido por alguém do futuro.
sem que a gente nunca descubra. A maior pergunta é: quando seremos nós os viajantes do tempo? E que decisões teremos coragem de mudar? O tempo pode esconder segredos que ainda não estamos prontos para entender. Mas a curiosidade humana sempre empurra a gente para o impossível. Talvez seja o tempo que tenha medo de nós. Porque somos teimosos o suficiente para tentar dominá-lo. E se um dia descobrirmos como viajar no tempo, nada mais será o mesmo. Mas até lá, continuamos presos no agora, sonhando com um dia em que o futuro e o passado estarão ao nosso alcance. Mas a ciência insiste em dizer que nada é impossível quando falamos do tempo, porque o tempo é muito mais flexível do que parece. Pode até parar completamente. E dependendo da velocidade, você pode até andar para trás. Quando você viaja muito rápido, o tempo passa diferente para você. Quanto maior a velocidade, mais o tempo se curva ao seu favor. O relógio do viajante desacelera, enquanto o relógio de quem ficou continua correndo normalmente. Ou seja, você pode sair da Terra e voltar anos depois como se só tivessem passado alguns minutos para você. Isso já acontece com astronautas na vida real. Eles voltam um pouquinho mais jovens do que quem ficou na Terra. É pouca coisa, claro, mas já prova que viajar no tempo para o futuro não é ficção. Agora, viajar para o passado é um problema bem maior. A física fica cheia de paradoxos. Paradoxo? Tá lá, mora dessa. Como impedir que você mude algo que já aconteceu? E se você voltar e impedir o seu próprio nascimento? A ciência tenta resolver isso com teorias bem estranhas, como a ideia de múltiplas linhas do tempo, onde cada escolha cria um universo diferente. E cada versão sua segue vivendo seu próprio destino. Assim, viajar para o passado não mudaria o seu presente, apenas criaria outro caminho paralelo. Mas tudo isso ainda é teoria. Nada disso foi comprovado na prática. O que sabemos de verdade é que o tempo não é rígido. Ele é flexível, vivo e cheio de mistérios. E a cada nova descoberta, chegamos um passo mais perto de entendê-lo. E talvez, um dia, de controlá-lo. Porque se a física estiver certa, o impossível pode ser só questão de tempo. Porque se a física estiver certa, o impossível pode ser só questão de tempo. E talvez nós já tenhamos dado os primeiros passos sem perceber, porque o tempo sempre esteve ao nosso redor, esperando ser compreendido. E quando finalmente desvendarmos seus segredos, a maior jornada da humanidade terá início. Até então, permanecemos presos ao presente, sonhando com o dia em que passado e futuro estarão ao nosso alcance. E enquanto esse dia não chega, seguimos observando o tempo se mover como um rio imparável. Mas até lá, cada segundo continua sendo uma porta que se fecha atrás de nós. E outra porta que se abre à nossa frente, chamando para um futuro ainda desconhecido. E mesmo sem máquinas do tempo, seguimos avançando como viajantes improvisados, sempre carregando perguntas que ninguém ainda conseguiu responder. No fundo, cada passo que damos já muda o futuro sem que a gente perceba. E cada escolha que evitamos também altera tudo ao redor. É como se o tempo observasse cada decisão nossa e silenciosamente trilhasse o caminho à nossa frente. Como se cada escolha abrisse uma porta invisível. E cada porta levasse a um futuro completamente diferente. Como se o tempo fosse um labirinto vivo. E nós, apenas caminhantes tentando entender o caminho. E mesmo sem todas as respostas, continuamos seguindo em frente, guiados pela curiosidade que nunca se apaga. Porque, no fim, é essa curiosidade que move a ciência e que mantém viva a esperança de que um dia atravessaremos o impossível. E talvez, quando esse dia chegar, ninguém esteja realmente preparado. Mas ainda assim, todos vão querer saber o que existe do outro lado do tempo. E a verdade é que a curiosidade humana sempre empurra os limites do impossível. E exatamente por isso, a ciência continua avançando sem olhar para trás.
E talvez, quando menos esperarmos, uma nova descoberta mude tudo o que entendemos sobre o tempo. E então perceberemos que estávamos mais perto do impossível do que imaginávamos. E cada passo nessa direção revela que o tempo é muito mais estranho do que aparento. E talvez seja justamente essa estranheza que nos mantém buscando respostas. E enquanto procuramos entender o tempo, ele continua avançando sem esperar ninguém. E é nesse avanço constante que encontramos espaço para imaginar o que ainda pode ser descoberto. E no meio dessa busca infinita, percebemos que somos viajantes do tempo sem perceber. E cada segundo que passa é uma pequena viagem rumo ao desconhecido. E talvez seja exatamente essa viagem constante que nos faz sonhar tão alto e imaginar um futuro onde o impossível finalmente se torna real. E até lá, seguimos explorando cada teoria, cada hipótese e cada pequeno avanço. E porque, no fim das contas, é a busca que move o mundo, não apenas a resposta. Talvez voltar no tempo não mude seu passado, mas crie outro. E aí quem aproveita é outro você, e você continua com boletos para pagar. Cada escolha pode criar um caminho novo no tempo. Talvez exista uma versão sua vivendo outra vida agora mesmo. A ciência tem teorias que parecem ficção científica. Existem ideias sobre universos espelho e linhas do tempo diferentes. Talvez a tecnologia ainda nem tenha sido inventada. Ou a viagem no tempo só funcione depois que ela for criada. O tempo é flexível como uma borracha cósmica. Se viagem no tempo é possível, onde estão os viajantes do futuro? Talvez eles se escondam para não criar caos. Ou talvez ninguém perceba quando eles aparecem. O universo pode estar cheio de atalhos que não entendemos ainda. Viajar para o futuro é possível, voltar para o passado, talvez. E toda a história que conhecemos pode estar prestes a mudar. Estamos longe disso? Ou já aconteceu e ninguém sabe? Talvez algum cientista maluco já esteja apertando um botão proibido neste exato momento. E toda a história que conhecemos pode estar prestes a mudar. Pode ser que seu momento ainda esteja chegando. Pode ser que você seja o guardião secreto da linha temporal. Clica nos comentários porque eu estou muito curioso. Pode ser que seu destino seja inacreditável. E enquanto isso, mantemos os olhos no horizonte do desconhecido. E me diz qual parte você mais gostou. Então comenta aí o que você faria se pudesse viajar no tempo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!